Leandro, mas como os raios-x são produzidos? Os raios-x são produzidos na liberação de energia ocasionada pelo choque de feixes de elétrons com alta energia cinética contra uma placa de metal, através dos fenômenos de radiação de Bremsstrahl, também chamada de esfriamento, e radiação característica. Mas o que seria essa radiação de Bremsstrahl? O processo envolve um elétron passando bem próximo ao núcleo do material alvo, tá? Um elétron incidente. A atração entre o elétron que é negativo e o núcleo que é positivo, já sabemos da aula 1 e 2, faz com que o elétron seja desviado de sua trajetória, perdendo parte de sua energia cinética. A energia perdida é emitida em forma de raio-x conhecido como Bremsstrahl. Olha, essa imagem mostra bastante essa figura. Olha que interessante. O elétron incidente ele passa pelo átomo, pela eletrosfera. Na região próxima do núcleo, ele que é negativo é atraído pelo núcleo positivo. Em seguida, essa diferença aí de energia, essa energia perdida, ele emite em forma de radiação de Bremsstrahl, que seriam as ondinhas que vocês estão vendo, tá? Observe que o elétron, pelo fato de ele ser negativo e ter uma massa muito pequena, a trajetória dele tem uma curvatura bem significativa. Se fosse uma partícula alfa, né, que incidisse aqui, ela iria para cima, porque a partícula alfa é positiva, né, ela não ia ser atraída para baixo, ela iria para cima. Porém, ela teria uma curvatura bem menor do que a do elétron. Ela seria quase que uma reta indo para cima, defletida, tá? Porque a partícula alfa é muito mais pesada. É claro que esses são exemplos didáticos, somente para vocês visualizarem. O átomo não é dessa forma, porque a gente apresenta aqui, isso é uma esquematização didática para a gente poder aprender. E a explicação também que eu estou dando é uma explicação didática, tá? Faltou outra radiação, Leandro. Faltou radiação característica, né? A gente falou já de esfriamento, ou Bremsstrahl. Agora vamos para a característica. A radiação característica ocorre quando uma captura eletrônica, né? O que seria um processo de captura eletrônica? Quando o núcleo ele captura um elétron, ou quando o elétron em movimento colide com o elétron da camada interna do átomo do alvo, retirando-o da camada, o que faz com que a camada na qual o elétron se encontra fique vazia. Observe essa figura aqui, o elétron incidente vem nessa linha aqui, ó. Ele atinge aqui o elétron que estava no orbital, tá? Ele arranca esse elétron arrancado e vai ficar o quê? Vazio aqui. Quem já andou de trem cheio, ou então de ônibus cheio, ou de barca, sabe muito bem como é isso. Quando surge uma vaguinha, você está em pé, vai fazer uma viagem longa, surge a primeira vaga ali que você vai fazer, correndo para sentar, tá? No átomo não é diferente. Através da regra de Rand, que diz o seguinte, se você tem um orbital livre, tá? O elétron que está no orbital superior, ele vai migrar imediatamente para o orbital inferior, tá? Para esse orbital que está com uma vacância. Então, quando isso acontece, através da quantização do átomo de Niels Bohr, diz o seguinte, quando o elétron saltar de um orbital para o outro, ele emite radiação eletromagnética, tá? De forma que a energia emitida aqui é a diferença entre os dois níveis do orbital. Então, entender aí como que ocorre, acho que eu já até expliquei um pouco antecipadamente. Ó. Então, o átomo precisa se estabilizar. E para que isso aconteça, um elétron de uma camada mais externa migra para uma vaga ou vacância na camada de energia interna, liberando uma determinada quantidade de energia na forma de raio-x característica, ó, que está aqui o raio-x característico. Aqui um exemplo também da radiação característica. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tem que esperar um pouquinho até o GIF passar aqui, a imagem. Então você vê aqui, ó, a gente vai ter o elétron incidente, tá? O elétron incidente arranca um elétron do orbital, fica uma vacância, né? Um elétron do orbital superior vai migrar para o inferior, tá? Lembre da regra de Rand. Quando ele migra, ele emite radiação característica, tá? Na qual essa radiação tem a diferença das energias referente a esses dois níveis energéticos, tá? Uma bem didática, essa aqui demora um pouquinho mais, mas é bem didático também esse GIF que eu encontrei aqui para vocês. Obviamente, novamente eu vos falo que isso aqui é uma representação didática até para fins de ensino, tá?